Bom, você viu aí, a semana começou com tempo seco no Rio Grande do Sul. Entretanto, o mês de julho foi o mais chuvoso dos últimos 3 anos. Choveu 180 milímetros no estado, 28% acima da média. Para saber se há risco de cheias ou problemas com a estabilidade, nós vamos conversar com o chefe da Defesa Civil, Coronel Roberto do Canto. Seja bem-vindo, Coronel. Boa noite, muito obrigado. Bom, pessoal, aí dá pra gente brincar porque a coisa parece que não foi tão séria como no ano passado, né? O pessoal tava virando um sapo. A chuva foi intensa, né, nesse mês de julho. Bastante. Mas bastante. parou agora. Os prognósticos agora nos apontam, né, para uma tendência de melhoria no tempo, né? Então, a gente tem analisado isso de forma cotidiana, de forma permanente, né? Nós temos um centro de operações de defesa civil em Porto Alegre, na sede da Defesa Civil, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e assim vai, não para nunca. Bom, tá? Imagino. Esse monitoramento ele é feito com prognósticos que vêm tanto do governo federal, de institutos de meteorologia do governo federal, como em nível estadual. Sim. Né? Isso serve para mudança de clima, serve para elevação de rios e tem toda uma malha de informações que nós cruzamos com outros órgãos e a gente consegue formar um diagnóstico daquilo que poderá acontecer com uma certa antecedência. Bom, você que está nos assistindo, a gente abriu o WhatsApp aí, 99588-2374, para você mandar mensagem de texto, fazer a pergunta da sua região, onde você está nos assistindo aí. Se o coronel puder responder, ele vai passar a informação. Vou começar com algumas regiões pontuais e que chamam sempre a atenção, por exemplo, o Rio dos Sinos, né? Certo. Rapaziada aí de Novo Hamburgo, sabe como é que é? O Lucas e Felipe são de Novo Hamburgo, então a gente já vai mandando aquele abraço para toda a região do Vale dos Sinos. A Defesa Civil estava em alerta na última semana, né? O que o monitoramento está apontando agora? Esse risco reduziu ali na região do Rio dos Sinos. A Defesa Civil estava em alerta nessa semana porque a chuva foi grande e concentrada. Por que ali é tão problemático? Tem uma relação com a Serra, por exemplo? Com certeza. Na verdade, o que acontece é o seguinte: os rios das bacias principais do estado, né, e eu começo citando o Gravataí, os Sinos, o Caí, Taquari Antas e o rio Jacuí. Tá? Esses rios, eles praticamente todos, de uma forma ou de outra, eles descarregam suas águas no estuário do Guaíba. Né? Tá. Que uns chamam de rio, outros chamam de lago, não vem ao caso, mas descarregam no estuário do Guaíba. Essas águas, elas vêm de regiões mais altas do estado. Né? Então, quando tem uma intensidade de chuva muito grande na região serrana do estado, vou dar um exemplo aqui, Caxias do Sul. Tá? Essa água toda desce com uma intensidade muito grande e ela cai toda na calha da bacia do Caí. A bacia do Caí, ela tem as medições dos rios são consideradas em razão de um fluxo médio em um determinado período considerado. Tá? Então, aquele fluxo médio de altura do rio, ele é considerado o marco zero. Sim. Quando tem uma elevação por intensidade de chuvas, a gente conta que o rio está tantos centímetros ou tantos metros acima da linha que seria o marco zero. Quando tem uma época de seca, a gente conta ela negativamente, para baixo. O que aconteceu esta semana? Na semana passada, melhor dizendo. Sim. Nós tivemos uma intensidade muito grande de chuva, né, e ela pegou muito a parte serrana do estado, aquela região de Nova Petrópolis, a região de Caxias do Sul, a região de Passo Fundo também, que manda toda a água para o Jacuí. E esses rios, eles mesmo com a chuva, eles vão se elevando, e mesmo quando ela para, o que acontece? Toda aquela água que foi coletada na região serrana, ela continua drenando, como a gente chama. Sim. Então, ela continua infiltrando pelo solo e escorrendo pelos córregos que descem dessa região montanhosa. E isso vai alimentando essa rede dessas bacias. É preciso, então, um tempo pós-chuva para que a coisa se normalize. Exatamente. E nós, pela Defesa Civil, a gente já está acostumado a fazer esse monitoramento e a gente sabe que quando a chuva para, a gente ainda tem uma tendência até de possíveis elevações ou de estabilidade de um fluxo mais alto por algum tempo. Às vezes dura um dia, às vezes dura 2 dias, às vezes duram 3 dias, depende da intensidade da chuva nas regiões mais altas. Né? Fora toda a chuva que cai na região de planície também. Né? Agora vamos nos deslocar para outra região, tá? Vamos sair do Vale dos Sinos e vamos para Alvorada. Por exemplo, a região do bairro Americana, que foi bastante atingida por uma cheia, né, nos arroios. Hoje, qual é a situação ali em Alvorada? É uma situação tranquila. O que aconteceu em Alvorada? Tá? Primeiro, nós tivemos a questão de 30 casas que foram afetadas.
São questões pontuais, a gente não chega a disparar uma situação de defesa civil. Por quê? Porque são questões pontuais e mais, são questões já conhecidas da Defesa Civil Municipal. Por quê? São pessoas que fazem aquela habitação ribeirinha. Então, à medida que o rio se eleva, né, e nós tivemos um ponto de elevação no rio Gravataí que extrapolou a margem de inundação dele, né? As medições do rio Gravataí, elas trabalham com uma margem bastante pequena, então qualquer elevação dele, ela tem a tendência a transbordar. Ali passou do nível de transbordamento em torno de 20 centímetros. Isso não chegou a afetar a cidade como um todo. As questões de inundação da cidade foram questões urbanas, questões de alagamento momentâneo de ruas. Né? Mas a questão do rio só afetou aquelas 30 casas no entorno, né, nas margens do rio. Dá para dizer que estava em situação de risco. A Defesa Civil Municipal mesmo adotou as providências e foi tudo contornado de uma maneira tranquila. É bom te alertar, essas casas ribeirinhas, elas estão em situação de risco pela possibilidade, né, dessas cheias acontecerem? Dependendo do nível de aproximação com o curso d'água, né, e dependendo vamos dizer assim, da profundidade que a lâmina d'água tem normalmente e a possibilidade de elevação, elas podem ser atingidas. Né? Mas o pessoal que habita nessa região, né, é uma situação de risco, são situações de difícil resolução, mas o pessoal que habita essa região, eles já estão muito acostumados. Né? Então, eles já têm o cuidado de elevar as coisas quando eles percebem que o rio está subindo. Bom, agora a gente está vendo como é que é, Guilherme, por favor. Sim. Bom, agora a gente vai falar sobre a chuva de granizo. Já ia entrar nesse assunto, Guilherme, porque é o seguinte, a gente começou falando sobre cheias, mas os transtornos com o mau tempo não são só o volume de água. Por exemplo, o tal do granizo, né? A Defesa Civil precisou adotar medidas contra esses transtornos. E qual foi a região mais atingida? Com certeza. O que acontece? Nós temos um sistema, eu até deixei os créditos para a produção colocar no vídeo, nós temos um sistema de alerta que é via SMS. É um sistema gratuito que qualquer pessoa pode se cadastrar. Qual é o procedimento que tem que se fazer? É extremamente simples. Liga para o número 40199, tá? Isso deve estar no vídeo agora, se a produção colocou. Perfeito. E coloca de forma corrida o número do CEP que ela deseja cadastrar. Por exemplo, se eu moro em Porto Alegre, eu posso botar o meu CEP de Porto Alegre. Se eu tenho uma casa na praia, eu posso botar o CEP da casa na praia. E se eu tenho uma casa na serra, eu posso botar o da serra. Quando chegam prognósticos que nos apontam que determinadas regiões do estado serão atingidas, nós emitimos um alerta, definimos no mapa do estado do Rio Grande do Sul qual área será abrangida pela possibilidade, nós não temos como emitir isso com uma precisão absoluta, mas a gente tem uma estimativa por onde poderá passar uma tempestade com uma chuva de granizo. E é emitido um alerta para aquela região que tem a possibilidade de ser atingida. Na sexta-feira, nós emitimos um alerta para a região serrana do estado, e eu sou morador de Caxias do Sul, e tive o meu carro atingido pelo granizo. Amassou todo o teto e todo o capô, porque foi um granizo que não estava previsto. Né? O que acontece? Quando a gente emite esse alerta, a pessoa que está cadastrada nesse sistema, ela vai receber no seu celular o aviso. Por SMS. Por SMS. Às vezes acontece, às vezes não acontece. Neste caso, aconteceu. E eu fui uma das vítimas. Não, mas o seguro morreu de velho, né? Então, mas é uma bela de uma ferramenta, né? Imagino até mesmo para situações de pessoas que estão em CEPs, que estão isolados da zona urbana, que às vezes não têm contato com outras pessoas. Eu estava na rua no momento e aí aconteceu. Bom, deixa eu ir para a região serrana também, só para a gente não perder o gancho. Né? Além das cheias que a gente pode imaginar, com esse volume de água que desce da serra, tem os deslizamentos. Essas rochas, por exemplo, que descem nas estradas, nas rodovias, as pessoas... É uma situação de risco também que a gente deve chamar a atenção, quem está nas encostas, por exemplo? Quando existe um nível de precipitação muito grande, né, de chuva, o que acontece? Né? O solo ele vai encharcando, e ele vai saturando. Então, quando ele satura de uma forma que ele perde a aderência, vamos dizer assim, na estrutura rochosa dos morros e das montanhas,
pode haver o descolamento da vegetação, o peso da água em cima da vegetação e o encharcamento do solo faz com que essa água chegue até o nível onde o solo está preso à rocha. Sim. E aí ele descola. E isso pode provocar, sim, um escorregamento de terra. Isso é mais comum na serra? É mais comum na região serrana. Sim. Tá? Nós tivemos um caso agora ali na região, na parte serrana do estado que aconteceu, mas são coisas que acontecem com uma certa eventualidade, Sim. não é uma coisa comum. Tá? Eu vou juntar duas questões. Ainda não está claro se a gente vai ter o fenômeno El Niño, né, que é responsável, então, por trazer um excesso de chuvas para a nossa região. Hoje, como é que está a estrutura da Defesa Civil? Há necessidade de estoques de lona, colchões, materiais? As pessoas podem contribuir, mesmo agora, num tempo mais calmo, mais tranquilo, mas já para repor esse estoque que foi Sim. utilizado? Primeiro, é importante a gente definir o que é El Niño e o que é Laninha. Tá. O El Niño é um evento que ele acontece no Oceano Pacífico. É um fenômeno que provoca o aquecimento da superfície da água do Pacífico. Esse aquecimento libera, vamos dizer assim, vapores, né? Libera, com o aquecimento, libera a água como vapor e essa água provoca aumento da temperatura. Né? Essa água, depois, em choque ali com aquela região da Cordilheira dos Andes, ela pode virar em chuva. Tá? Sim. Normalmente, isso passa pela cordilheira e atinge outros lugares, que um deles é o Brasil. Tá? O Laninha é o inverso. O Laninha é o resfriamento da superfície do oceano, né? E ele faz com que haja uma retração dos níveis de umidade. Então, geralmente, o El Niño mais chuvoso, Laninha mais seco. Tá? O que a gente teve agora? Não dá para atribuir que foi o fenômeno El Niño e que agora, daqui para frente, nós teremos um Laninha. Tá? O ano passado, a gente teve uma intensidade de chuvas muito prolongada, que foi a que provocou aquelas inundações na fronteira do estado. Né? Então, ali podia-se ter uma ideia que o El Niño estava atuando. Perfeito. Para os próximos meses, a gente tem uma tendência de tempo estável, com variações de chuva e de períodos de menor intensidade de chuva e períodos secos, com uma variação em caráter de normalidade. Os prognósticos não apontam nada definido, assim, se vai ter um El Niño ou um Laninha para frente. A gente tem uma tendência de tempo estável com pequenas variações. Isso pode se modificar com o andar, pode se modificar. Mas então, isso também não é refresco para a gente continuar, por exemplo, atuando junto à Defesa Civil. Quem puder colaborar, está aberto o canal? Com certeza. Eu acho que a notícia boa é que os próximos 10 dias vão ter uma intensidade de chuva muito baixa. Muito baixa. Mas é bem como o senhor disse, né? Mesmo com todos os mecanismos que temos, não há uma garantia. Por isso, quem quiser contribuir com a Defesa Civil, está em contato com vocês para colaborar. Qual o canal que a gente utiliza? Nós temos o nosso telefone 199, tá? E temos o telefone administrativo, código 51-3221-7098. Sim. Esse telefone cai na Central de Operações de Defesa Civil, que funciona 24 horas por dia. Doações de roupas, alimentos e material de higiene e limpeza, nós temos a Central de Doações, que cuida só do recebimento dessas doações. Inclusive, a Defesa Civil integra a campanha do agasalho do Estado do Rio Grande do Sul, como um braço de operação da campanha do agasalho, que é uma iniciativa do gabinete da primeira-dama. Ou seja, a gente pode e deve, porque o inverno, mesmo sem chuva, está bem rigoroso. Pode e deve continuar doando e a Defesa Civil é um canal para isso. Com certeza. Bom, Coronel, seja sempre bem-vindo, Coronel Roberto do Canto, e parabéns sempre, a gente parabeniza o trabalho da Defesa Civil, sempre em alerta. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Uma boa noite, Coronel.